Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, meditar nessa palavra. Quero mais uma vez me dirigir ao pastor Roberto, à irmã Cláudia, dizer que nós estamos em oração pelo Davi. Glaucilene e eu temos orado pela vida do pequeno Davi e da família também. Antes de ler o texto, agora eu lembrei, desculpa meu bem, tenho que apresentar a minha esposa, a mulher mais linda do mundo. Um presente de Deus estar aqui, um presente de Deus ter a minha esposa comigo nesses dias. Amor, fica de pé. Glaucilene, olha só, é linda ou não é? A irmã falou ali para mim, né? Ela é linda, é verdade. Glaucilene é ministra de música ali da nossa igreja. Nós servimos na Igreja Batista Central de Taguatinga. Quando vocês derem um pulinho em Brasília, nós estamos aguardando vocês lá. Viu? Tsade. Esperando vocês lá em Brasília, tá? E vocês outros. Lá na Igreja Batista Central de Taguatinga. E Glaucilene serve na área de música e nós temos servido ao Senhor com os nossos filhos. Eu disse que hoje ia apresentar os meus filhos, né? Até pensei em trazê-los hoje, mas não deu certo. Mas eu quero mostrar a foto deles, pessoal da... Olha lá, que coisa linda, gente, que família bonita, hein? Fala a verdade. Não minta, seja honesto. É bonito ou não é? Então, ali, a mais velha é a Manuela. A Manuela atualmente está solteira e continuará assim, viu? Ela tem 14 anos apenas, é uma menina, né, gente? É uma criança, né? Ela acha que não é criança, mas é. Ela está nesse momento ali no acampamento dos adolescentes batistas do estado. E eu pedi ontem e peço novamente, ore por ela. Por todos os adolescentes que estão lá, na verdade, né? Mas ore por ela, né? Para que ela foi solteira e volte solteira, para que dê tudo certo, né? Nesse retorno da minha filha. E ali está do lado direito dela o Mateus filho, fez 12 anos agora, nas 2 semanas. Do outro lado da Manuela está o Marcos, fez 8 anos também no mês de abril. Lá em casa abriu uma festa, né? Tanto aniversário que você nem imagina. É filho, é mãe minha, sogra minha, é minha irmã, tudo é em abril. Nossa, em abril eu pago, tudo que eu não paguei nos outros meses do ano, eu pago em abril e só volto a comprar coisa em abril do ano que vem, né? Mas o Marcos fez 8 anos e o Mateus fez 12 anos agora no mês de abril. E a rapinha do tacho ali, a caçulinha, essa menina charmosa. Olha que menina charmosa, olha a pose dela na foto, gente. Olha a pose da Maria Gabriela na foto. Maria Gabriela. Né? Você deve ter notado que todos os nomes começam com a letra M. É porque a gente não é tão criativo assim, né? Então ficou tudo na letra M. Eu queria que um dos meninos chamasse Manassés, mas eu, por alguma razão, fui voto vencido no momento da escolha dos nomes, né? Tem algum Manassés aqui? Não? Estou dizendo, está faltando Manassés no mundo, gente. Eu queria que meu filho chamasse Manassés, mas por alguma razão não foi aceito, né? Foi vetado o nome, aí ficou Marcos, o nome do nosso filho. E ali, ó, o céu de Brasília. Diz que o céu de Brasília é muito lindo, né? A gente não tem mar lá, mas tem o céu. Não é a mesma coisa, mas enfim. Muito bem. Está aí a nossa família. Bênção que Deus nos deu. E nós louvamos a Deus por isso. Voltando agora para a palavra, agora sim. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 15. Antes, diz a palavra de Deus, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra possa alcançar o nosso coração. Pessoal da técnica aí, consegue colocar esse verso para nós? Pode colocar em qualquer tradução. É possível? Pedido assim de última hora é complicado, né? Mas se você conseguir, coloca para nós aí, por gentileza, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos a palavra de Deus. Enquanto ele está preparando lá, tudo bem hoje nas oficinas? Foi legal? Quem passou das oficinas, levanta a mão aí. Bênção, foi bom, não foi? Eu vi umas fotos aí, ó, show de bola, Deus abençoe vocês. Muito legal. E aí, chegou? Vamos lá, estamos esperando. O que mais que a gente pode conversar enquanto espera? Tanta coisa, né? Tanta coisa que podemos falar. É ou não é? Hein, Jonathan? É verdade ou não é? Irmão ali,
Rio Vermelho, Monte Claro. Chegou, para tudo. Vamos falar juntos, todos juntos? Antes... Amém? 1 Pedro 3,15. Amém? Vocês estão prontos? Está todo mundo pronto? Todo mundo pronto para responder a razão da esperança que há na sua vida? Imagine a seguinte cena. Imagine que você está diante de alguns papéis. Um calhamaço assim de papéis está nas suas mãos. Um caderno recheado de informações. E nesse caderno, nessa junção de folhas, de papéis, você está diante de uma prova. Uma prova que você precisa responder. Pode ser uma prova, um exame escolar, um exame de vestibular, talvez um teste para tirar a tão sonhada para alguns, habilitação automobilística. Quem sabe um teste de habilidades na busca por uma vaga de emprego. Imagina, você diante de um cadernão assim de questões. Agora, imagine também que você está diante daquele caderno, daquelas folhas, daquelas questões. Eu sei que não é assim que acontece, tenho absoluta certeza, mas imaginemos apenas que você não tocou em nenhum material para se preparar para aquela prova. Isso não acontece, claro, né? Todo mundo aqui estuda bastante, rala, lê, se dedica. Mas suponhamos, apenas suponhamos, que você não tenha tocado em nenhuma linha, de nenhum material, não tenha lido nem o edital da prova do concurso que você quer fazer, não sabe nem que concurso é esse. Mas você está ali, diante daquele exame, daquela prova. Você estaria preparado para fazer aquela prova? Ah, que isso, pastor, já nasci preparado. Que vier, deixa comigo que eu desenrolo. A gente sabe que não é assim, né? Tem hora que a gente se sente tão despreparado, tão incapaz, tão limitado, diante de alguma situação, diante de alguma circunstância. A divisa do nosso congresso diz: todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz nesse texto que nós, discípulos de Jesus, seguidores do Mestre, temos sido a cada dia, a cada momento, em cada circunstância, temos sido tratados, temos sido burilados, temos sido transformados de glória em glória. A grande pergunta que eu faço então, diante da nossa temática, diante da necessidade de nós fugirmos ao padrão estabelecido pelo mundo, como nós falamos ontem, o mundo é deformado, o mundo está destroçado, decaído por conta do pecado, e em meio a uma cultura de deformação, como é a que nós vivemos, nós somos, vejam só, chamados a ser disformes, ou seja, fora do padrão, fora da regra, ou até, como poderíamos dizer, fora da caixa. O mundo estabelece uma caixa, um padrão, a partir do pecado. Mas aqueles que são transformados de glória em glória, são chamados a pensar fora dessa caixinha, a agir e a ser de forma diferente, mas precisam para tanto estar preparados. Para que nós sejamos disformes no mundo deforme, como é este que vivemos, ou seja, para que possamos agir, viver, ser fora do padrão estabelecido pelo mundo, cujo padrão nós sabemos é um padrão de deformação, nós precisamos estar preparados para isso. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos no capítulo 12, ele diz isso, nós conhecemos esse texto: não vos conformeis com este século.
dizer uma coisa para vocês, pastor Antenor e Luciano. Eu não lembro muita coisa do que eu preguei há 15 anos atrás, quando eu estive aqui. Sabe, eu era muito jovem naquela época, hoje eu sou mais velho. A gente vai esquecendo as coisas. Mas eu lembrei de uma coisa que eu falei quando eu estive aqui com vocês, pensando sobre Romanos capítulo 12, falando sobre a forma que o mundo nos dá. O mundo dá um padrão para nós, um padrão deformado, um padrão decaído, um padrão perverso. Essa é a forma do mundo: lascívia, degradação, prostituição, impureza, mentira, maledicência, inveja. É o padrão do mundo. É o que o mundo oferece. Alice, até por aí em algum lugar, já consultou o horóscopo de hoje? É Alice o nome da menina, né? Alice. Eu vi esse mesmo pregador que você viu, dizendo isso. Que para Deus nós somos o centro, nós temos diz mais ou menos assim, eu ouvi. Para Deus, nós estamos no centro, nós somos o centro do coração de Deus. Hã? Quê? Como é que é? É o padrão que o mundo oferece. Pense em você, viva você, faça você o que você quiser. Assim que eu cheguei em Salvador, nós chegamos em Salvador, o jovem veio conversar conosco. Ele estava querendo fazer uma coisa que não deveria fazer, mas ele queria a nossa opinião, queria a nossa chancela. Foi lá em casa, marcou para conversar, fomos lá, recebemos na varanda lá de casa, conversamos. Aí ele sacou a Bíblia, pá! 1 Samuel capítulo 12, se eu não estou enganado, não lembro exatamente a referência, se eu não me engano é o capítulo 12 de 1 Samuel, quando Davi decide, acho que é o capítulo 12, se não for depois a gente corrige, quando Davi decide construir um templo em dedicação ao Senhor, 12 a 17, por aí, leia lá, do 12 a 17 você vai encontrar. E aí quando Davi decide construir um templo em dedicação ao Senhor, ele vai consultar o profeta. E o profeta de Deus, antes de consultar a Deus a respeito do que dizer a Davi, disse assim a Davi: vai e faz conforme está no seu coração. Davi ficou maravilhado, né? É tudo que eu queria. A gente às vezes só quer que alguém repita o que a gente quer ouvir. E tem muita pregação por aí, dizendo e repetindo o que a gente quer ouvir, para que o nosso ego seja massageado, para que a nossa vontade seja satisfeita, e para que a nossa prática pecaminosa seja ratificada. O contexto desse é um prato cheio, né? Depois eu vou lembrar qual é o verso e vou dizer para vocês. Vai, faz o que está no seu coração. O problema, para Davi e para o profeta, salvo engano Natã, é que não estava no coração de Deus. Depois que o profeta disse isso a Davi, Deus disse ao profeta: ei, quem foi que disse para você falar isso para ele? Agora você vai voltar lá e vai dizer: nananina, não é você que vai construir o templo, porque você é um homem de guerra. As suas mãos estão sujas de sangue. É o seu filho que vai construir um templo em minha honra e em minha dedicação. Mas esse bendito jovem chegou lá em casa com esse texto na mão. Pastor, então eu posso fazer, né? Eu disse: que legal, que exegese boa. Deve ter ouvido a mesma pregação que a gente ouviu, viu, Alice? Não é assim que a Bíblia nos ensina, meus queridos. Mas eu estava dizendo do que eu lembrei, do que falei há 15 anos atrás, quando estive aqui. O mundo nos oferece uma forma mesmo. Por isso o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar, ou seja, assumir a forma deste mundo.
E eu me lembro então que eu fiz uma perguntinha. Eu perguntei assim: quem aqui sabe cozinhar, levanta a mão. Deixa eu ver, agora para vocês, quem sabe cozinhar, levanta a mão. Levanta a mão se souber mesmo, quem não souber não levanta, tá? Antenor, abaixa a mão aí, pastor. Quem sabe cozinhar, levanta a mão bem alto, eu quero ver. Deixa eu ver onde eu vou escolher almoçar amanhã, deixa eu ver. Bom, pode baixar. Vocês que sabem cozinhar, vocês sabem assar bolo? Quem sabe assar bolo, levanta a mão. Ah, quero ver, traz bolinha amanhã para nós aí, para ver. Você sabe assar bolo? E aí então, eu dizia, 15 anos atrás, tanta coisa aconteceu em 15 anos, alguns de vocês nasceram em 15 anos. 15 anos atrás eu dizia assim: olha só, imagina que você vai preparar um bolo, aí você junta lá a massa, né? Ovos, leite, o que mais que tem no bolo? Quem sabe cozinhar aí? Açúcar, isso, fermento, né? Ovo, né? Junta a massa, você unta a forma e você derrama a massa na forma, né? Aí eu dizia assim: você pode pegar aquela forma retangular, aquela assadeira, não tem uma assadeira assim grande, retangular? É um bolo gostoso, não dá? Você coloca a massa lá naquela forma e coloca no forno, por quanto tempo? Exatamente, não sei, 30 minutos, 40 minutos, alguma coisa assim. E aí você retira o bolo para comer depois. Aí você vai pegar o bolo, e aí você olha para o bolo está redondo com um furo no meio. É assim? Tem certeza? Não, sério mesmo, agora falando sério com quem sabe cozinhar. Se eu colocar a massa de um bolo numa forma retangular, aquela tipo assadeira, quando eu tirar ele não vai estar redondo com um furinho no meio? Tipo padaria? Não, vocês estão de brincadeira, certo? Sério mesmo? Como é que vocês me explicam essa mágica? Sabe por que não é? Realmente não é. Porque a massa do bolo, ela assume a forma da forma. Não tem como eu colocar a massa numa forma retangular e o bolo sair tipo padaria, redondo com um furo no meio. Como o contrário também não acontece. Se eu entro na forma do mundo, a única forma que eu posso ter é o padrão que o mundo me oferece. Se eu quero viver fora deste padrão, ou seja, ser disforme, fora do padrão deformado do mundo, eu preciso estar preparado para isto. Por isto, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, diz: estejam sempre preparados. A vida cristã é uma vida de preparação constante, porque nós não sabemos como e quando o nosso inimigo irá nos atacar. O que nós sabemos apenas é que certamente ele o fará. Ele fará. Todos os dias você será tentado pelas setas inflamadas do maligno em sua direção. Você será tentado pela concupiscência do mundo. Porque, como nós vimos ontem, o mundo está sob o poder do maligno, ou seja, o mundo jaz no maligno. E você será, pasme, tentado todos os dias pela concupiscência da carne, ou seja, pela sua própria natureza pecaminosa. E tem um detalhe que nós não podemos esquecer: a nossa natureza humana, que também é uma natureza pecaminosa, ela vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Sabia disso? Todos os dias da sua vida, a natureza humana que você possui vai te acompanhar. E todos os dias ela vai sussurrar no seu ouvido um ventinho estranho, para que você possa assumir a forma do mundo, entrar na forma do mundo, viver o padrão deformado do mundo, deixando de seguir a Cristo. E é exatamente como foi retratado no teatro. É sutil. É sutil. É misturado. Mistura a Bíblia com o que eu leio e vejo na internet, com o vídeo que eu assisto do TikTok,
com a música que eu ouço no Spotify, ou no Deezer, ou em outro aplicativo qualquer. É o vídeo que eu salvo na minha playlist do YouTube. E a gente vai ouvindo, e a gente vai vendo, e a gente vai até lendo a palavra, mas aquilo vai se misturando, e vai tomando a forma que o mundo quer. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica exatinho, não sei se essa palavra existe, estou inventando, exatinho, como o mundo quer que nós sejamos. Já viu aquela expressão que diz assim: fulano está do jeito que o diabo gosta? É isso aí. É alguém que talvez sem perceber, está vivendo não de forma disforme, mas está vivendo de forma deforme, ou seja, deformada, como o mundo quer que ela viva. Então nós precisamos estar preparados, e a nossa preparação, ela vem a partir de uma vida de santidade. Quero falar para você nessa noite é isso. Você adolescente cristão, você jovem cristão, você irmão em Cristo Jesus, seguidor de Jesus, Deus deseja que você, que eu, que nós vivamos em santidade. Não há outro padrão para a nossa vida. Não há outra forma de nós sermos disformes no mundo, tocados pelo dedo de Deus, a não ser viver em santidade. Se você não busca de maneira consciente, se você não procura de forma dedicada viver em santidade, você fatalmente viverá a deformidade do mundo. Ou você vive em santidade, disforme, ou você vive deforme, no padrão que o mundo dá. E eu quero então falar algumas coisas a respeito do padrão disforme que Cristo reclama de nós, que a palavra impõe a nós, para que nós possamos ser disformes em um mundo deforme. É necessário estar preparados. Ser disforme, em primeiro lugar, é considerar a condição de Cristo. Que condição é essa? Sejam santos. Por quê? Eu sou santo. Isso não tem nada a ver com time de futebol. Jesus não torce para os santos, nem para o Botafogo, nem para o Fluminense. Cadê o JP? Nem para o time da sua namorada, Fluminense. Muito menos para o Flamengo. O que é isso? Está doido? Nem para o Vasco, que é o melhor, ele torce, que dirá para o Flamengo, né? Tem flamenguista aí, não? Que Deus perdoe vocês. Então, quando a palavra diz, sejam santos, não tem nada a ver com time de futebol, porque eu sou santo, está falando de santidade. E ser disforme no mundo deformado é isso, é considerar esta condição de Cristo, a santidade, e fazer uma opção consciente. Estar preparado para oferecer ao mundo a razão da nossa esperança é decidir viver uma vida santa. E uma vida de santidade, meus queridos, é uma vida pura, é uma vida inteira, é uma vida íntegra diante de Deus. É uma vida através da qual a salvação é desenvolvida. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, diz: vocês precisam desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Nós desenvolvemos a nossa salvação quando nós vivemos uma vida de santificação. Isso não tem nada a ver com alcançar a salvação, conquistar a salvação, ou muito menos comprar a salvação, não. Nós não devemos viver em santidade para merecer a salvação. Ninguém merece ser salvo. Nem você, nem eu, absolutamente ninguém. Nós vivemos em santidade porque já fomos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. É diferente.
E quando nós estudamos sobre a teologia da salvação, nós estudamos exatamente sobre isso. Nós somos salvos no ato da nossa regeneração, quando nós compreendemos o processo de justificação pela fé, quando nós confessamos a Cristo no nosso coração e o fazemos com os nossos lábios, e quando nós então, pela graça divina, nós então nos rendemos diante da cruz, e Jesus passa a ser Senhor da nossa vida. É um ato. Aquele dia que você entregou sua vida a Jesus. Aliás, eu quero dizer para você, adolescente, jovem, adulto, é a maior decisão da vida. Se você ainda não fez essa decisão, pense sobre isso nesses dias. O disforme, à luz da palavra, é quem tem Cristo no coração. É quem o tem como seu salvador pessoal. Isso não é a mesma coisa do que participar de um congresso ou do que estar na igreja. Eu posso ter nascido na igreja, eu posso participar de 1, 10, 12, 15, 20 congressos na minha adolescência, na minha juventude. Eu só serei disforme no dia que, pela minha própria escolha, decisão em Cristo, eu confessá-lo como Senhor da minha vida. E se você, meu querido, não fez essa decisão ainda, saiba que o Conjubaf 2023 pode ser um marco na sua vida, de você render-se a Cristo Jesus e viver esta esperança, esta experiência, esta realidade de ser disforme através de Jesus. Salvação é um ato, mas ela se torna também um processo. Porque do dia que você se converte, até o dia, que vai demorar muito, assim nós cremos, em nome de Jesus, que você for levado à presença dEle, desse dia a esse dia, pode ser 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, 40, todo o período que compreende o dia da sua conversão, até o dia que você for para a presença de Deus, você está implicado no processo de santificação. Você precisa ser hoje uma pessoa melhor do que você foi ontem. E você precisa, na presença de Deus, com o espírito quebrantado, desejar ser amanhã uma pessoa melhor do que você é hoje. Quem faz isso conosco? O Espírito Santo de Deus, através de uma vida de santidade. Nessa mesma carta, no capítulo 1, entre os versos 13 e 16, Pedro diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês, em tudo o que vocês fizerem. Pois como está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ser disforme no mundo deforme é optar pela condição de Cristo e viver como Ele viveu, em santidade. Ser disforme também é ter Cristo como Senhor de fato da vida, de todas as áreas da sua vida. Você não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida se os seus olhos não estão rendidos ao Senhor, se os seus pensamentos não estão rendidos ao Senhor, se as suas mãos não estão rendidas ao Senhor, se os seus pés não estão rendidos ao Senhor, se o seu namoro não está rendido ao Senhor, se os seus relacionamentos não estão rendidos ao Senhor, se o seu relacionamento com os seus pais dentro de casa não está rendido ao Senhor, se o seu relacionamento com os seus colegas de escola, de faculdade não estiver rendido ao Senhor, você não pode dizer que Jesus é o Senhor de fato de toda a sua vida. Nós precisamos estabelecer com muita propriedade quem é Senhor e quem é servo, para não achar que Deus está
na nossa vida para atender a nossa vontade, para satisfazer os nossos desejos, para atender as nossas orações. Deus atende às nossas orações porque Ele é gracioso e misericordioso, e não porque Ele tenha obrigação de fazê-lo. Percebe isso? Nós precisamos refletir se Ele tem realmente dirigido os nossos passos. Talvez você já tenha lido aquele clássico, pequeno livro de um autor norte-americano, Charles Sheldon, escrito, que diz: em seus passos, o que faria Jesus? Já leu esse livro? Vale a pena. Virou até um filme. Você procura aí na internet, você acha, gratuitamente. Em seus passos, o que faria Jesus? É pensar assim: se Jesus estivesse nessa situação que eu estou, tivesse que reagir a essa situação que eu estou vivendo, tivesse que tomar uma decisão nessa situação que eu estou vivendo, tratar dessa questão que eu estou tratando, como Ele faria, o que Ele diria, como Ele reagiria? Jesus precisa ser Senhor da nossa vontade. Jesus precisa ser Senhor da nossa emoção, das nossas emoções. As nossas emoções precisam estar rendidas a Cristo. Jesus precisa ser Senhor do nosso pensamento. Razão, emoção, volição precisam estar sob a direção de Jesus. O Senhor dirige os seus passos? Ele dirige os seus passos? Porque se Ele dirige os seus passos, fatalmente Ele vai precisar corrigir a sua vida em alguns momentos. É ou não é? Tem alguém perfeito aqui? Que não erra? Que não falha? Que não peca? Tem alguém aqui que não faz isso? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. O pecado não deve ser uma regra na nossa vida. Se tem sido regra, tem uma coisa muito errada. Mas, excepcionalmente, assim deve ser na vida do crente, nós pecamos. E quando isso acontece? Se a minha vida está rendida a Cristo, eu vou confessar o meu pecado em arrependimento, e eu vou receber a correção de Deus na minha vida. E eu sei que isso não é legal. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas por vezes, a correção é necessária. E quando nós somos pastoreados por Cristo, quando Ele é Senhor da nossa vida, isto vai implicar, para que sejamos disformes, vai implicar correção. O que obviamente não significa necessariamente punição. Correção não é punição. Mas em determinados momentos, nós precisaremos ter o nosso caráter tratado na presença de Deus. Alguém disforme à luz da palavra é alguém que está disposto, aberto, suscetível ao tratamento de Deus, do seu caráter. Não existe santidade se nós não somos tratados por Deus. Ele tem que corrigir algumas coisas na nossa vida, coisas que nós pensamos que não deveríamos pensar, coisas que nós falamos e não deveríamos falar, coisas que nós sentimos e não deveríamos expressar como expressamos, porque o problema não é sentir. As emoções, as sensações fazem parte da experiência humana. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve o texto que nós lemos ontem, Efésios capítulo 4, ele diz assim: quando vocês estiverem irados, nós podemos nos irar, nós podemos nos emocionar, nós podemos nos chatear, nós podemos nos aborrecer. São emoções. O ser humano é um ser dotado de emoções. A grande questão é como nós lidamos com as nossas emoções. O que fazemos quando somos por ela tomados. Como reagimos sob o efeito, sob o impacto das emoções presentes na nossa vida. Porque Paulo diz: irai-vos e não
pequeis. Quando Cristo é o Senhor da nossa emoção, nós sentimos, nós choramos, nós muitas vezes até nos sentimos assim, passados no rolo compressor, em uma situação da nossa vida. Geralmente de sofrimento, ou de perda, ou de tristeza, ou de sentimento de traição. Quando a gente se sente apunhalado pelas costas, por exemplo. A questão é como o senhorio de Jesus se faz presente e como o pastoreio de Cristo se manifesta na forma como nós lidamos com as nossas emoções. Aliás, eu não sei porque eu estou dizendo isso para adolescente, né? Porque adolescente controla bem as emoções. A minha filha é um exemplo claro disso. Tem hora que eu olho para ela, ela está chorando. 2 minutos depois ela está sorrindo, eufórica. 3 minutos depois ela está emburrada comigo, eu não disse nada. Alguns minutos depois ela volta a chorar novamente. E eu não sei, tem pais de adolescentes aqui? Pais de adolescentes, deixa eu ver, levanta a mão aí, pode ficar com medo não, pode levantar a mão aí. Sem retaliações hoje, sem retaliações. Os filhos de vocês dizem assim para vocês, os adolescentes não estão me ouvindo não, ele diz assim para vocês, pai, você não entende. Vocês falam isso? Os pais dos adolescentes? Lá em casa falam. Vocês falam isso para os seus pais? Não, porque os seus pais entendem vocês, não é? É ou não é? Entende tudo. Eu me esforço para entender minha filha. Estou até melhorando, né, meu bem? Estou melhorando. Meus queridos adolescentes, jovens, todos, nem sempre é fácil lidar com as nossas emoções. Mas quando Cristo é o Senhor da nossa vida, quando as nossas emoções estão sujeitas a Cristo, tudo fica melhor. Não mais fácil, mas melhor. Então, se você quer ser disforme no meio de um mundo deforme ou deformado, deixe Jesus Cristo dirigir a sua vida. Deixe Ele corrigir o que precisa ser corrigido, tratar o que precisa ser tratado. Você lembra do Salmo 23? Quando Davi escreve assim: mesmo quando eu andar por um vale de sombra e de morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. E o texto segue dizendo assim: a Tua vara e o Teu cajado. O cajado era um instrumento que o pastor de ovelhas utilizava para resgatar a ovelha. O cajado é aquele, sabe qual é? Todo mundo sabe? Sabe? Aquele ganchinho. E quando a ovelha caía num buraco, ficava presa nos arbustos de alguma planta, o pastor acionava e puxava a ovelha com o cajado. E a vara? A vara era utilizada para correção. Mas não era para espancar a ovelha não, tá? Muito pastor que olha hoje para a vara e diz assim: o que essa ovelha vai ver comigo é agora. A vara não é para espancar a ovelha não. A vara é para corrigir rumo. O pastor geralmente andava atrás do rebanho, não na frente. Havia uma ovelha guia que andava à frente do rebanho. Por vezes o pastor também vinha à frente, a depender da situação, do momento e do contexto ali daquele trajeto. Mas muitas vezes o pastor ficava atrás, quando o caminho estava estabelecido, quando a rota era segura e conhecida pelas ovelhas. Ele ficava atrás com a vara. Quando uma ovelha dava um passo para a esquerda, fora do caminho, ou para a direita, fora do caminho, ele pegava a vara. Era longa, e lá na ponta bem fininha, e ele dava um toquezinho na ovelha, de um lado ou de outro, para corrigir o caminho que ela estava fazendo. E ela sabia, com o toque da vara do seu pastor, o que ela deveria corrigir na rota, para voltar para o caminho certo. A vara do Senhor faz isso conosco. A vara do Senhor nos corrige, para que nós voltemos para o caminho certo. E o caminho certo para nós é o caminho disforme. O caminho de transformação.
de glória em glória na presença do Senhor. Já caminhando para o final, ser disforme é assumir a condição de servo e não de senhor. É decidir ser um discípulo radical e é responder de forma racional, consciente, através de palavras e de ações. Vamos traduzir isso em miúdos? É prática. Você pode falar, você pode cantar, você pode gritar que você é um discípulo de Jesus, que você é um servo de Deus, mas isso só se manifestará de maneira concreta, de maneira real, de maneira prática, se você colocar em prática isso que você está dizendo. É preciso alinhar a nossa teoria, o nosso discurso com a nossa prática. Aliás, quando Jesus conta a parábola do vinho novo em odre velho e do tecido, remendo velho em roupa nova, ele faz isso para mostrar aos fariseus que a vida deles não era coerente. Eles falavam uma coisa, viviam outra. É o velho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Imagina, já imaginou isso? Você imaginou você ir para o shopping? Aqui em Maceió tem muito shopping, assim, muitos shoppings, uns 10, 15, 20 por aí. Em Brasília também, só tem uns 3. Vocês gostam de ir para o shopping? Quem gosta de ir para o shopping, levanta a mão aí, bater perna no shopping. Se tiver dinheiro, então melhor ainda, né? Aí imagina que você vai para o shopping, tal, você vai lá, diz, vou comprar uma roupa nova. Chegou no shopping, estou lá numa loja bacana, tal, e aí você foi lá, comprou uma camisa bonita, tipo essa aí que você está usando, viu? Bonita. Como é que é o seu nome? Hã? Josafá? Gente, que camisa bonita Josafá está usando, olha só, que camisa linda Josafá está usando, gente, é bonito, deve ter comprado no shopping. Então você vai no shopping, compra uma camisa bonita, aí você chega em casa, você fala assim, gente, eu tenho aqui em casa uma camisa que eu gosto tanto dela. Sabe aquela camisa? Não, aquela camisa é meu xodó. Sabe aquela camisa que se eu não tiver cuidado, deixar a porta aberta, ela sai andando sozinha? De tanto que eu usei essa camisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu fui no shopping, comprei uma camisa, agora eu vou recortar essa camisa que eu comprei nova e vou remendar essa camisa velha, porque ela está com um furinho, já usei tanto, ela rasgou, mas eu gosto tanto dessa camisa. Alguém já fez isso? Alguém faz isso? O que é que você diria para uma pessoa que supostamente fizesse isso? Vai ao shopping, compra uma roupa nova, cara bonita, chega em casa, rasga, tira um pedaço e remenda uma camisa velha. Você diria o quê? Tá doido, pirou, tá maluco, pinel. Não tem sentido fazer isso. Aí Jesus diz lá em Lucas capítulo 5, não tem sentido você dizer uma coisa e viver outra. Se você diz que é de Jesus, se você diz que é um servo de Deus, se você diz que é um adolescente cristão, um jovem cristão, um homem cristão, uma mulher cristã, você precisa viver de forma coerente com o que você diz. Uma vida disforme é uma vida coerente com a palavra. Por isso Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 9, se alguém quiser seguir a mim, ou me acompanhar, ou vir após mim, precisa necessariamente negar a si mesmo e tomar a sua cruz, e assim provará que está disposto a me seguir. Está disposto realmente a seguir a Jesus? Não, de verdade, você está disposto a seguir a Jesus? Mais do que palavras, mais do que canções, mais do que congressos, você está disposto a ser um seguidor de Jesus, a viver como Ele viveu, a colocar em prática o que Ele pregou, a anular a sua própria vida, a deixar de lado a sua própria vontade, a ter as emoções tratadas na presença dEle, a ter as emoções curadas na presença dEle, a ser refeito, renovado, restaurado, tratado na presença do Senhor. Está disposto a isso mesmo? Você precisa pensar, refletir e dizer, não com a boca, mas com a vida, se de fato você é disforme.
em Jesus. Finalmente, ser disforme é viver a dimensão da vida cristã em sua totalidade, o que inclui a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E por que é importante nós pensarmos sobre a temática da esperança? Pedro fala sobre isso, né? Vocês precisam de qualquer coisa estar preparado para responder a todos quantos perguntarem a você qual é a razão da sua esperança. Qual é a razão da sua esperança? Por que você vive a sua vida? É só para atingir os seus objetivos aqui no mundo? É para ter um carro bacana? É para fazer um curso legal? É para ter um emprego show de bola? É para depois, quando você tiver condições, ter uma casa legal, viajar o que você quiser? É para você trocar todo ano o seu celular, iPhone 12, iPhone 13, 14, 15, 22, 23? É você ter 20, 30, 100 mil seguidores no TikTok, 200 mil seguidores no Instagram? Você vive a sua vida para isso? O objetivo, o foco da sua vida é esse? Ou há algo maior? Ou há um alvo superior? Cristo. Então, se você vive com este alvo maior, o conceito de esperança bíblico deve estar presente no seu coração, porque a nossa vida não acaba aqui. Aqui nós vamos viver, nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos concretizar sonhos, nós vamos fracassar algumas vezes, nós vamos realizar grandes feitos, nós vamos nos formar, nós vamos constituir família. Mas tem uma coisa: depois que esse tempo nosso acabar aqui, se nós somos seguidores de Jesus, se nós somos disformes à moda de Cristo, nós sabemos para onde nós vamos. A nossa vida não acaba aqui, porque nós sabemos que a vida com Cristo segue para a eternidade. Sabe o que é isso? Esperança. E aqui, meu querido adolescente, meu querido jovem, eu quero dizer isso para você. Um jovem cristão, um jovem adolescente precisa ser disforme. Um adolescente cristão, um jovem cristão precisa ser disforme, porque tem muito adolescente, tem muito jovem que está trabalhando, que está estudando, que está alimentando sonhos, que está aumentando o número de seguidores, mas que vive com um buraco dentro do coração, porque não tem sentido nenhum a vida que ele está vivendo, porque só há sentido na vida quando nós estamos em Cristo Jesus. Blaise Pascal certa vez declarou: todo ser humano tem um grande vazio dentro do peito, dentro da alma, exatamente do tamanho de Deus. Ninguém vive uma vida plena se não se realizar na pessoa de Jesus. E quem tem essa esperança precisa compartilhar isso. Nós devemos anunciar aos jovens e adolescentes da nossa faculdade, da nossa escola, do nosso trabalho, que existe uma esperança de uma vida melhor, que existe a esperança de um futuro melhor, que existe esperança de consolo e conforto em meio às nossas dificuldades, em meio às lutas, em meio às perdas. Existe esperança de vitória nas lutas e nas provações. Existe esperança de paz em meio ao caos. Existe esperança de que a vida se torne melhor dia após dia, porque na presença de Jesus nós estamos. Existe a esperança de que um dia nós estaremos na glória com Ele. Ainda que tudo falhe, que tudo se acabe, que tudo se perca, nós estamos seguros, porque nós estamos em Cristo, e um dia estaremos com Ele na sua glória. Pastor Ariovaldo Ramos disse: para ser é preciso estar. Você se lembra de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Para ser nova criatura, é preciso estar em Cristo. Por isso o pastor Erovaldo Ramos diz: para ser, é preciso estar. E eu quero dizer para você nessa noite, querido jovem, querido adolescente, querido irmão e irmã, para ser disforme, é preciso estar em Jesus Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos preparados para responder a todos quantos perguntarem a razão da esperança que há em nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Quero orar por você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Gostaria que você pudesse, por este próximo minuto, pensar sobre a sua vida, sobre a sua juventude, a sua adolescência, pensar sobre os seus relacionamentos, pensar sobre o modo como você tem vivido a condição de disforme em Jesus. Enquanto a banda se prepara aqui, gostaria de convidar você a orar nesse momento. Feche os teus olhos. Mesmo com a movimentação de pessoas, com possíveis ruídos, não permita que nada atrapalhe você agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. Diante da palavra que nós lemos, palavra do Senhor. Eu gostaria de encorajar você a pensar sobre isso. Você está preparado? Você está preparado para dizer aos seus colegas de sala de aula, seus amigos de universidade, ao seu namorado, sua namorada, seus pais, seus primos, até seus amigos da igreja, pessoas que cresceram com você, que estão aqui ao seu lado? Está preparado para dizer para essas pessoas que há uma esperança no seu coração? Está preparado para dizer que Jesus governa o seu coração, seus pensamentos, seus olhos, suas palavras? Eu gostaria que você, com muita honestidade agora, pudesse responder para si mesmo: tem alguma área da minha vida que precisa ser refeita, que precisa de restauração, que precisa de renovo? Há algum aspecto da minha vida que precisa ser santificado? Algum aspecto da minha caminhada que está deformado? Gostaria de encorajar você agora a colocar-se diante do altar de Deus e consagrar a sua vida, dizendo a Ele: Senhor, eu preciso ser restaurado nesta área, eu preciso ser tratado, refeito, eu quero ser disforme em um mundo deforme. Gostaria de orar por você. Tem alguém que de maneira corajosa quer dizer: eu preciso ser restaurado na presença do Senhor? Em algum aspecto, a gente às vezes fica assim um tanto quanto sem graça, sem jeito. Se eu ficar de pé, quem vai ver, o que vão pensar, o que vão falar? Não liga para isso não. Você não precisa dizer para ninguém, porque quem precisa saber já sabe, que é Deus. Que importa? Então, quando eu peço a você para ficar de pé,
é para que você possa, com coragem, dizer para si mesmo: estou assumindo que eu preciso ser tratado, e eu estou fazendo um compromisso diante de Deus, de permitir que Ele trate a minha vida, para que eu esteja no padrão, em todas as áreas da minha vida, na presença dEle. Alguém que quer fazer isso, fica de pé onde você está. Eu quero orar por você de maneira especial. Você que reconhece, que entende que algum aspecto da sua vida, algo, qualquer coisa, que precisa do toque do Senhor, do dedo do Senhor, fica de pé onde você está. Eu quero orar por você. Alguém? Amém. Fica de pé, tranquilamente, corajosamente. Ninguém está olhando, porque está todo mundo de olho fechado. Todos de olhos fechados. Mais alguém? Fica de pé. Mais alguém nessa noite que entende e quer dizer isso para Deus com todas as letras, todas as palavras? Eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado nas minhas emoções, preciso ser refeito, eu preciso de santidade. Alguém? Fica de pé. Vamos orar nesse momento. Pai, nós estamos na Tua presença, e nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações dispostos a ser tratados pela Tua palavra. Nós queremos nos apresentar preparados para dizer às pessoas que nós servimos a um Deus que tem todo o poder, um Deus que é poderoso, um Deus que é santo, e que queremos também, tal como Ele, ser santos no nosso linguajar, no nosso modo de andar, no nosso modo de vestir, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas. Nós queremos, ó Deus, assumir a nossa posição de servos, não de senhores. Não somos senhores, somos servos que se humilham, que negam a si mesmo, que abnegam da sua própria vida, para que a esperança contida nas Sagradas Escrituras possa ser compartilhada, proclamada, anunciada através dos nossos gestos, das nossas palavras e das nossas ações. Deus, que nós possamos a cada dia buscar viver este padrão, diferente do padrão do mundo, um padrão que para o mundo é disforme, mas um padrão que é alinhado com a vontade, com o propósito, com o querer de Deus pelas nossas vidas. Abençoe a vida dessa nossa irmã, que assim como eu, coloca-se diante do Senhor, pedindo a Deus pelo tratamento, pelo renovo, pela restauração do Senhor, e que todos nós possamos viver uma vida em santidade, uma vida disforme, sim, disforme, sendo transformados de glória em glória pelo Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.